Olha aí, estamos de volta, sempre motivados e com a felicidade para cima. Vamos entender contabilidade. Então vamos agora ver o fato permutativo entre elementos do ativo e do passivo, em que há diminuição do patrimônio, porque o patrimônio líquido ele vai se manter no mesmo patamar, no mesmo valor. Show de bola? Bora lá! Pessoal, pagamento de duplicatas, né? Aí o aluno pensa logo, Felipe, como é que eu faço isso, rapaz? Né? Aí você tem que começar a interpretar, tá? Claro que quando ele falar isso, é uma empresa que supõe que tem algo a pagar. Porque se eu estou pagando uma duplicata, eu não pago duplicatas a receber. Paga duplicatas a pagar. Ah, Felipe, é mesmo. É, pessoal, é isso, tá? Então vamos lá. Aqui supõe-se, tá bom? Que eu tinha, ó, se ele está pagando duplicatas, é porque antes ele tinha uma obrigação, chamada de quê? De duplicatas a pagar. Ó, duplicatas a pagar, tá? Vamos supor, né? Aí aqui, claro, tinha uma dívida, vamos supor que aqui tinha uma dívida de 4, tá? Ele pode pagar todo ou menos, né? Ele pode pagar todo ou menos, tá bom? Beleza. Show de bola. Olha aqui, pagamento de duplicatas. Vamos supor que o valor que ele está pagando, ele é de 4, tá? Então, o que foi que aconteceu, pessoal? Se ele pagou a duplicata, a dívida, ela diminuiu. Se a dívida diminuiu, o que foi que ocorreu? Dívida é passivo, natureza credora, nós vamos debitar a dívida. Observem, duplicatas a pagar, ele vai diminuir. Ah, Felipe, show de bola. Então, eu vou debitar duplicatas, olha lá, a pagar no valor de 4, tá bom? E isso diminui o passivo. Show de bola? Aí, mais uma vez, pessoal, ó, comprou à vista, pagou, sai dinheiro do caixa. Se sai dinheiro do caixa, o caixa diminui. O caixa é um ativo natureza devedora, então nós vamos creditar o caixa. Ah, Felipe, show de bola. Olha lá, eu creditei caixa no valor de 4, diminuiu o ativo. Beleza? Então, observem que depois disso, qual foi a situação patrimonial? Né? Aqui tá estranho esse... Vamos lá. Daqui, ó, o ativo era 10, diminuiu 4, o ativo ficou de 6, tá? O passivo era 6, diminuiu 4, o passivo ficou de 2. E o PL continuou em 4. Então, observem, mais uma vez, o PL continuou igual. Ele não foi alterado de forma quantitativa. Então, isso é um fato permutativo, tá bom? Lembrando que, nesse caso, diferentemente do primeiro, que o ativo e o passivo ficaram iguais, e do segundo, que o ativo e o passivo aumentaram, nesse o ativo e o passivo diminuíram. Então, ele é chamado de um tipo de fato permutativo, que há uma diminuição do patrimônio e não do patrimônio líquido. Ah, Felipe, show de bola! Então, aqui eu tenho um exemplo, tá, de fato permutativo que há diminuição do patrimônio. Ok? E lembrando, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, tá certo? Beleza, Felipe, olha aí, estamos evoluindo. Aqui eu vou deixar você forte nisso. Aí, claro, depois a gente vai pegando o método turbo, método Felipe de resolução na prova. Mas é importante você entender cada detalhe para você visualizar de forma macro. Aí, claro, no dia da prova você não vai demorar tudo isso que eu estou fazendo aqui, é para você entender. Aí depois a gente vai começar a fazer, às vezes já lembrando na mente, força na peruca, e aí nós vamos acertar a questão de forma objetiva e direta no método Felipe de resolução na prova, o método turbo. Tem hora que esse método ele fica turbinado. Pronto.
Próximo, Felipe, vamos lá. Pessoal, fizemos aqui 3 tipos. Temos agora permuta entre elementos do passivo. Ou seja, aqui, pessoal, vai haver aumento do passivo e diminuição do passivo, tá? Do passivo. Tranquilo? Então, assim, esse é um tipo de fato, pessoal, que ele é até avançado, né? Lá no momento de folha de pagamento, nós vamos explicar isso daqui de forma detalhada. Aqui a ideia não é você até aprender o lançamento, mas sim entender a forma de permuta, tá bom? Show de bola? Porque senão a gente perderia aqui meia hora e não compensa. Mas basicamente é o seguinte, o que é que ocorre? Quando a empresa ela vai apropriar o salário, o que é apropriar, Felipe? Aí você já vai pegando os termos técnicos, né? Se contrapartida é a outra conta que sofreu débito ou crédito, por exemplo, debitei mercadorias em contrapartida a um crédito em caixa. A contrapartida seria o outro lançamento. Isso, tá? A apropriação é fazer o lançamento de uma despesa que ocorreu seu fato gerador. Nós vamos explicar isso mais à frente também. Então, quando a empresa ela vai ter a despesa de salários, ela coloca a despesa de salários e salários a pagar, porque geralmente ela não paga no momento que ocorre a despesa, ela paga em um momento posterior, mas a empresa já contabiliza. Só que daquele valor que a empresa vai pagar para o seu funcionário, uma parte ele é obrigado a reter, por exemplo, a previdência do funcionário. Ele é obrigado a reter e recolher para o Estado, né, para a União, no caso a Previdência Social e INSS. E aí o que é que ocorre? Eu tinha uma dívida, salários a pagar, que era de 100, de 2.000. Mas eu não vou pagar para o funcionário 2.000, só vou pagar 1.800. Porque daqueles 2.000, 200 eu vou ter que passar para o governo, que é a parte do empregado, para ele se aposentar no futuro. Então eu vou debitar salários a pagar, diminuindo o valor a pagar para o funcionário, e vou creditar INSS ou Previdência a recolher, surgindo uma dívida. Ah, Felipe, então eu debitei salários a pagar, tá? Vamos supor que aqui foi de 1, ok? Então, debitei 1, diminui o passivo, e creditei INSS, né, que é Instituto Nacional da Seguridade Social, a recolher no valor de 1, aumentou o passivo, já que ele é de natureza credora, tá? Tranquilidade. E aí vamos lá, pessoal, ó, considerando daqui, ó, 10, 6 e 4, o que é que ocorre? Eu vou continuar com o meu ativo de 10, o passivo de 6 mais 1 dá 7 menos 1 continua 6 e o PL continua 4. Então observem que o fato ele é também permutativo porque o PL não mudou, tá bom? Show de bola e claro, por favor, entende a questão do fato, né? Esse lançamento aqui eu precisaria de mais tempo, eu fiz um pouco mais rápido. Não fique triste, você vai aprender lá em folha de pagamento, você vai lembrar, agora eu vou entender o processo do início ao fim. Só que isso demora mais de 30 minutos, não compensa fazer agora. Eu quero que você entenda aqui o que é um fato permutativo. As variações que ocorrem. Tá show de bola? Belezura? Confia no processo. Paciência e persistência. Por último, permuta entre elementos do patrimônio líquido, tá? Que há um aumento do patrimônio líquido e uma diminuição do patrimônio líquido, tá bom? Então também é uma permuta. Pessoal, o exemplo aqui é aumento de capital social com lucros acumulados. O que é que ocorre? Durante as suas atividades, a empresa apura o seu resultado, que é receita menos despesas. Se as receitas forem maiores que as despesas, e nós vamos já chegar lá na parte de regimes contábeis e apuração do resultado, a gente vai fazer um bem detalhado e explicar melhor a parte de receita e despesa, eu vou ter um lucro. Aí esse lucro do resultado ele é transferido para o patrimônio líquido. E esse lucro depois ele vai sofrer as suas distribuições e entre elas a empresa pode aumentar o seu patrimônio, o seu capital social com lucros. Ah, Felipe, é, pessoal. Então, vamos supor que a empresa, vou colocar uns razonetes aqui, ela tem um lucro acumulado, tá? Lucros acumulados. Isso é conta do patrimônio líquido. Vamos supor que ela tem um lucro acumulado lá de 20, tá? E ela decidiu, desse lucro,
3, aumentar o capital. Pessoal, capital social aumentou, nós creditamos capital social, você já sabe, né? A parte da integralização. Então, vamos supor que aumentou o capital social, em 3 aumentou o PL, tá? Como diminuiu lucros acumulados, ó, eu vou debitar 3, tá? Ah, Felipe, então eu debito aqui lucros acumulados, que é uma conta do patrimônio líquido natureza credora. Se nós debitamos, diminuiu. Deixa eu só apagar aqui. Ó. Capital. 3, diminuiu o PL. Pessoal, vamos ver a situação depois. O ativo, 10. O passivo, 6. E o PL, 4 mais 3, que aumentou 7 menos 3, continuou 4. Olha aí, o PL ficou no mesmo valor em todos, tá? Em todos. Me mostrando que eu tenho um fato permutativo. Por quê? Não há mudança quantitativa no patrimônio líquido. Houve apenas a mudança na qualidade. Observem, no primeiro, a empresa trocou dinheiro por veículos. Ela tinha dinheiro em caixa, vamos supor 10. Aí ela pegou 2, o seu caixa ficou 8 e trocou por um veículo que valia 2, tá? O valor aqui é ínfimo, porque a gente está querendo entender os lançamentos, tá? Então houve uma qualidade do patrimônio, ela foi alterada. Antes ela tinha um caixa de 10, vamos supor, e depois ela passou a ter um caixa de 8 e veículos de 2. O valor continuou o mesmo, né? O patrimônio líquido não foi alterado, mudou a qualidade. Só cuidado, porque quando aumenta o ativo e o passivo, eu tenho um fato permutativo que aumenta o patrimônio e não o patrimônio líquido, e quando há uma diminuição de ativo e passivo, eu tenho um fato permutativo que diminui o patrimônio, não alterando o PL de forma quantitativa. Fechou? Então vamos lá, avançando. Agora nós vamos estudar, tá? Ah, tem uma questão antes, olha aí, uma questãozinha para a gente treinar, tá? Show de bola. Caso uma empresa, ó, agente da Polícia Federal 2014, caso uma empresa compre mercadorias a prazo, no momento do pagamento de uma das duplicatas referente a essa compra, ocorrerá um fato permutativo? Pessoal, só pelo que a gente estudou, já está certo, ó. Ele perguntou o pagamento da duplicata. E nós vimos que pagamento de duplicata é um fato permutativo. Ah, Felipe, foi mesmo. Show de bola. Felipe, mas ele não queria saber, não era compra a prazo? Não, ele queria saber o pagamento. E mesmo que fosse a compra a prazo, pessoal, das mercadorias, observem que compra de mercadorias a prazo também é um fato permutativo. Então, cuidado com a interpretação, tá bom? Então, ó, ele perguntou, né? Caso a empresa compre mercadorias a prazo, eu não vou fazer o lançamento, pessoal, porque já está feito. Isso daqui é fato permutativo também. Mas ele não me perguntou esse. Compra de mercadorias a prazo é só você voltar aqui, esse mesmo lançamento. Ele me perguntou, no momento do pagamento de uma das duplicatas, referentes a essa compra, ocorrerá um fato permutativo? No pagamento da duplicata, eu tenho também um fato permutativo. Lembrando que a única diferença é porque, como ele comprou a prazo e ele pagou duplicata, no lugar de fornecedores na compra, eu teria duplicatas a pagar. Entenderam? Show de bola? Então, o item, ele está certíssimo, tá? Aqui eu também tenho um fato permutativo. E nós explicamos na parte teórica. Agora vamos ver o fato modificativo. Olha aí. Felipe, fatos contábeis modificativos são aqueles que provocam alterações quantitativas no patrimônio líquido, ou seja, fazem um PL aumentar ou diminuir. Esses fatos podem ser aumentativos ou diminutivos, de acordo com o tipo de alteração que provocam no patrimônio líquido. Então eu tenho um fato modificativo aumentativo, quando aumenta o patrimônio líquido, ou fato modificativo diminutivo, quando diminui o patrimônio líquido. Entenderam? Lembrando que, Felipe, como é que eu aumento o patrimônio líquido? Só com as contas dele? Não. Aí você tem que tomar muito cuidado em uma observação que eu vou fazer agora. Pessoal, eu tenho que receitas
menos despesas, tá? Eu calculo o resultado, tá bom? Eu calculo o resultado. E aí, esse resultado, depois, ele é transferido para o patrimônio líquido, tá? Ele é transferido para o patrimônio líquido. Então, a receita, ela aumenta o resultado e a despesa diminui o resultado. Logo, indiretamente, aí você tem que ficar ligado nisso, tá bom? Belezura. Olha aí. Independente, tá? Então, lembrando, receitas e despesas são contas de resultado. Ah, Felipe, entendi. São contas de resultado. Não são contas do PL. Mas como o resultado da empresa vai para o patrimônio líquido, indiretamente, as receitas e despesas impactam o patrimônio líquido. Como assim, Felipe? Se a receita aumenta o resultado e o resultado vai para o PL, pessoal, a receita, ela indiretamente aumenta o patrimônio líquido, tá? Se as despesas diminuem o resultado e o resultado vai para o patrimônio líquido, isso diminui o PL. Então, indiretamente, as despesas diminuem o patrimônio líquido, tá? Por quê? Porque, geralmente, esse aumento ou diminuição no patrimônio líquido, ele vai ser decorrente de contas de resultado. Belezura? Então, vamos lá fazer o exemplo. Olha aqui. Tá? Fatos modificativos, aumentativos. Então, eu tive uma venda de mercadorias à vista. Olha lá. Ao dizer que vendeu, ele teve uma receita, um ganho com a venda daquela mercadoria. Então, você foi no supermercado, comprou lá 10 quilos de macarrão. Então, no momento que você passa no caixa, o supermercado lhe vendeu. Ali ocorreu o fato gerador, então ele vai ter que reconhecer uma receita. E toda receita ela é de natureza credora. Então, nós creditamos, creditamos receita de vendas. Pessoal, se receita ela aumenta o resultado, então, tá? Vamos supor que aquele nosso exemplo, né? Ativo igual a 10, passivo igual a 6 e PL igual a 4, tá? Então, receita de vendas, vamos supor que essa venda, ela foi no valor de 2, tá? Então, ele colocou 2 aqui, aumenta o PL, mas ele não é conta do PL. E aí, como foi à vista, se vendeu à vista, ele recebeu o dinheiro. Ao receber dinheiro, aumenta o seu ativo, nós vamos debitar. Ah, então, debita caixa no valor de 2, aumenta o ativo, ok? Então, observe o que é que vai acontecer agora com o patrimônio da empresa. Olha lá, receita de vendas, tá? Como é que fica o patrimônio agora, Felipe? O patrimônio mudou. O ativo vai ser 10 mais 2, ativo igual a 12, tá? O passivo continua 6 e o PL vai ser ou 12 menos 6 ou 4 mais 2, que dá 6. Olha, o PL antes era 4 e aumentou para 6. Então, eu tenho um fato modificativo aumentativo, porque eu alterei o patrimônio de forma quantitativa, né? O patrimônio líquido de forma quantitativa. Viram a diferença para o anterior? Show de bola. Felipe, mas eu posso ter também um fato diminutivo? Posso, quando diminui um patrimônio líquido. Então, por exemplo, a apropriação da despesa de salário paga no mês. Pessoal, toda despesa é natureza devedora, então eu vou debitar a despesa. Se a receita acredita, a despesa debita. Então, despesa de salários, tá? Despesa de salários. Vamos supor que foi no valor de 1, tá? Então, eu vou ter aqui 1 e isso diminui o patrimônio líquido por causa do resultado conforme nós explicamos. E aí eu vou ter um crédito em salários a pagar. Já que como ela vai ser paga só no mês seguinte, não foi pago ainda. Então, surgiu a dívida. Observaram? Conta não é igual a lançamento. Conta é única. O lançamento tem no mínimo 2 contas. Então, despesa não é passivo. E nem receita é ativo. Na verdade, quando eu tenho uma despesa que não foi paga no momento que ocorreu,
Aí surgiu uma dívida. Se ela fosse paga, eu não tinha dívida, diminuiria o caixa. Show de bola? Ah, Felipe, entendi. Então, se surgiu uma dívida, salários a pagar, aumentou o passivo, eu tenho um fato modificativo diminutivo. E observem que o patrimônio líquido ele foi alterado. O ativo, ele continuou igual de 10, né? Considerando aqui. O passivo era 6, aumentou para 7. 6 mais 1, 7. E o PL, tá? Ele diminuiu de 4 menos 1, que ficou 3. Tá bom? Então, isso daí, show de bola. Eu tenho um fato modificativo diminutivo. Belezura? Claro que despesa e receita eu vou aprofundar um pouco quando a gente for estudar regimes contábeis e apuração de resultado, tá? Que tá bem próximo. Mas aqui vocês entenderam como é que eu faço despesa e receita e eu tenho um fato modificativo, tá? Lembrando que o fato modificativo ele tem no mínimo 2 contas, assim como o fato permutativo. E agora nós vamos estudar os fatos mistos, tá? Os fatos mistos. Então, fatos mistos são aqueles que ocorrem simultaneamente, tá? Fatos modificativos e permutativos ao mesmo tempo. Os fatos mistos também podem ser chamados de aumentativos ou diminutivos. Basicamente, pessoal, o fato misto, né? Fatos mistos é uma fusão. É uma fusão entre o fato permutativo mais o fato modificativo, tá? Mais o fato modificativo. Lembrando que como o fato modificativo ele pode ser aumentativo ou diminutivo, tá? O fato misto ele também vai poder ser aumentativo ou diminutivo. E quem vai definir isso é justamente o fato modificativo. Show de bola? Beleza, Felipe. Fato modificativo. Tá bom? Belezura? Então, vamos ficar muito ligado nisso, tá? Vamos ficar aí muito ligado nisso. Beleza? Show de bola? Vamos então fazer exemplos, tá? Para a gente melhorar o entendimento. Vamos lá. E aí, claro, eu vou dar algumas dicas, porque fato permutativo e modificativo está bem claro a diferença, né? Há uma alteração quantitativa no patrimônio líquido para o fato modificativo, para o permutativo não há alteração quantitativa. No fato misto e modificativo, como o fato misto ele tem uma parte que é modificativo, acaba que confunde. Então eu vou dar dicas para você não errar. Claro que depois a gente vai ter aqueles fatos que há a divergência doutrinária. Show de bola? Então vamos lá. Fatos mistos. Pessoal, fatos mistos aumentativos, assim como ocorre com o fato, tá? Assim como ocorre com o fato modificativo. Vamos supor, recebimento de clientes com juros. Aqui, né? Vamos supor que a empresa, tá? Eu vou colocar aqui os razonetes para a gente facilitar. Vamos supor que a empresa, ela tinha a receber de seu cliente, né? Cliente, tá? O valor de 10. Ó, cliente são os valores que a empresa tem a receber de seus clientes. É um direito. Isso tudo a gente já explicou em contas, ó, cumulativo. Eu não tenho como mais ficar explicando isso de forma detalhada, senão a gente não avança. Então eu tinha aqui um ativo de 10, um passivo, tá? De 6 e um PL de 4, tá bom? E um PL de 4. O que foi que aconteceu? A empresa ela vai receber esse dinheiro. Opa, ela vai receber 10. Só que o seu cliente está pagando depois do vencimento. O que é que tem? Quem paga atrasado? Paga juros. Só que eu estou olhando na empresa que está recebendo. Isso é bom para ela, porque ela está recebendo juros. Ah, Felipe, se ela está recebendo juros e juros está ligado à receita e despesa, eu vou ter uma receita de juros. Show de bola. Vamos supor que os juros, eles foram de 10%, tá? Então eu tenho 10% vezes 10, isso é igual a 1, tá? Isso é igual a 1. Então vamos lá, pessoal, o que foi que ocorreu? A empresa sempre vem primeiro as contas debitadas, depois as contas creditadas, lembra disso?
E lembra daquele outro modelo em que eu tenho as contas debitadas sem o A e as contas creditadas acompanhadas da preposição A. Show de bola? Eita, coisa boa, é muita coisa, Felipe, eu sei. Confia no processo, vai dar certo, tá? A contabilidade é maravilhosa. Pronto, então vamos lá. Pessoal, se ele recebeu do cliente R$10, o que foi que ocorreu? Ele recebeu o dinheiro, aumentou o seu caixa, debita caixa no valor de 10, tá? Do valor do cliente. E como aquele valor a receber o cliente pagou, a empresa tinha um valor a receber. Quando o cliente paga, aquele valor a receber diminui. Então nós creditamos esse direito, que ele é um ativo natureza devedora, nós creditamos porque diminui. Ah, Felipe, então eu vou debitar caixa. Olha lá, pessoal. No valor de 10, tá? E eu credito clientes no valor de 10, tá? Observem, aqui houve um aumento no ativo e aqui houve uma diminuição no ativo. Ah, Felipe, então esse fato aqui, ele é um fato, ó, permutativo. Beleza, show de bola. Mas acabou por aí? Não, porque eu recebi, além dos 10, eu não recebi só 10 de caixa. Eu recebi um de juros, então a empresa recebeu 10 mais 1, ela recebeu 11, Felipe. E lá só tem 10, rapaz. O que é isso? Tá errado? Calma, neném, nós vamos fazer. Então ele recebeu agora mais um de juros, tá? Então ele recebeu dinheiro, aumentou o seu caixa e a contrapartida foi o quê? Foi um crédito em uma receita de juros, já que ele ganhou juros, tá? Ah, Felipe, então eu credito a receita de juros ou juros ativos, tá bom? No valor de 1. Show de bola. E aqui eu coloco, ó, mais 1. Ah, então eu vou ter aqui esse lançamento, ó. Aqui é uma receita, aumenta o PL. Olha lá. Se aumentou o PL, tá certo? E houve, né, um aumento do PL, eu tenho um fato modificativo aumentativo. Ah, Felipe, então aqui é um fato modificativo aumentativo. Pessoal, se no mesmo lançamento, porque eu não coloco 10 mais 1, eu coloco 11. Aqui foi só para você ver o que é que faz. Então o lançamento é só isso daqui, ó. É só isso daqui. Então se eu tenho um fato modificativo mais um fato permutativo, isso vai me trazer um fato misto aumentativo. Tá bom? Aqui, claro, diminuiu 10. E observem que depois desse fato, né, qual foi a situação do patrimônio da empresa? Pessoal, o ativo ele tinha 10, mais 11, 21, menos 10, ficou um ativo de 11. O passivo continuou em 6, e o PL tinha 4, mais 1, 5. Ó, alterou o patrimônio líquido de forma quantitativa, e nós tivemos ao mesmo tempo um fato permutativo mais um fato modificativo. Algumas dicas para não confundir. Não, vamos logo fazer o segundo, aí depois eu dou algumas dicas para não confundir fato modificativo com o misto, tá? Bora lá. Deixa eu só passar aqui. Show de bola. Caixa. E aqui diminui. Pessoal, pagamento de obrigações com juros, tá? Vamos fazer do mesmo jeito, tá bom? Do mesmo jeito. Então, se eu tenho uma obrigação, a empresa ela tem uma dívida, né? Então, vamos supor que ela tem aqui uma dívida, tá? Uma dívida no valor de 10. Agora, ela pagou os juros. Então, se ela pagou o juro, ela vai ter despesa. Então, eu vou aqui fazer mais rápido, tá, pessoal? Então, se ela pagou a obrigação, eu diminuo a obrigação. Então, debita a dívida no valor de 10. Isso diminui o passivo, tá? E aí, se ela pagou, sai o dinheiro do caixa. Credita caixa, tá? Que isso daqui diminui o ativo no valor de 10. Então, aqui eu tenho um fato permutativo. Aí teve a despesa de juros, 10% de 10 é 1, só que agora a empresa está pagando. Então, ela tem despesa de juros
tá? No valor de 1 e esse dinheiro vai sair do caixa. Então aqui fica 11. Aqui houve uma modificação do patrimônio, só que de forma diminutiva. Então eu tenho um fato misto diminutivo, porque eu tenho um fato permuta entre caixa e dívida e eu tenho uma modificação do patrimônio com despesa e caixa. Observe que o patrimônio líquido ele foi alterado porque o ativo, ele, né? Eita, deixa eu até fazer aqui porque eu não imaginei que aqui ia dar 11. Então, deixa eu supor aqui, pessoal, tá? Deixa eu pensar aqui. Vamos supor que para esse exemplo, tá? Para esse exemplo, o ativo seja 20, tá? Ó, o passivo seja 15 e o PL seja 5, tá? Porque senão não vai dar certo, ok? Beleza, Felipe, show de bola. Então, aqui vai dar 5. Então, o A, 20 menos 11, o ativo vai ficar 9. Passivo, 15 menos 10, passivo ficou igual a 5. E o PL era de 5, 5 menos 1 ficou 4, tá? Então, observe aí que eu tenho um fato misto diminutivo, tá bom? Beleza, Felipe, show de bola. E agora, Felipe, dá uma dica para eu não confundir fato modificativo com misto. Primeira coisa, o fato modificativo ele tem no mínimo 2 contas, né? Então, se tiver 2 contas e eu tenho uma conta de resultado, receita ou despesa, eu já tenho um fato modificativo. Por quê? Porque o fato modificativo, como eu tenho que modificar o patrimônio, eu tenho no mínimo 3 contas. Então, viram? Se eu tiver 2 contas é modificativo. Se eu tiver 3 contas, pode ser modificativo ou misto, porque eu posso ter fato modificativo com 3 contas, tá? Porque é no mínimo 2. Só cuidado, se tem 2 e tem conta de resultado, eu já sei que é fato modificativo. Beleza, Felipe, agora veio 3 contas e tem uma conta de resultado. Aí eu fiquei em dúvida se é fato modificativo ou misto. Observe, no fato misto, tá? Além da permuta, há uma modificação no patrimônio. Então, observe que eu vou ter uma conta de resultado, receita ou despesa, e além disso eu tenho uma permuta entre elementos patrimoniais. Ou seja, eu vou ter um débito em um ativo ou passivo, e eu vou ter um crédito em outro ativo ou passivo. Então, eu tenho um débito em um crédito em outro. No caso do modificativo, não. Se eu tiver um fato modificativo de 3 contas, eu vou ter a receita creditando e as despesas todas debitando. Eu vou ter uma despesa debitando e as receitas todas, né? E as contas patrimoniais, desculpem, todas creditando. Por quê? Porque se eu tiver uma conta patrimonial debitando e outra creditando, houve permuta entre ativo e passivo, ou ativo e ativo, ou passivo e passivo. E aí eu não teria, tá? Nesse caso, um fato modificativo, e sim um fato misto, tá bom? Então, observa, ó, aqui eu tenho um débito e um crédito. Aqui eu tenho um débito e um crédito. Para ser fato modificativo, é como se eu tivesse só despesa e 2 créditos. Eu não teria o débito em conta patrimonial. Eu teria a receita e só débito para ser fato modificativo. Belezura? Show de bola? Então, assim nós vamos concluir essa aula e voltamos em instantes com a continuação do nosso assunto. Show de bola! Vamos para cima, rumo à aprovação.